Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiro Resumão FC. Eu vou tentar dar continuidade nesse projeto aqui no YouTube e também no Instagram, onde a gente vai fazer um resumão de tudo que rolou nas rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americanas. Então a ideia é que seja todas as sextas e todas as segundas. Esse primeiro vai ser gravado e a gente vai dividir por jogo, mas os próximos serão em formato de live e também com convidados. E eu separei aqui um jogo para a gente comentar, que foi o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Internacional. As equipes se enfrentaram no final de semana também, pelo segundo turno. O Internacional venceu por 1-0 e o Cruzeiro empatou no Mineirão com o Internacional. Deixa eu compartilhar aqui. Um dos fatos inusitados desse jogo foi que Internacional troca braçadeira de capitães 3 vezes contra o Cruzeiro. Lembrando que Roger Machado saiu do jogo revoltado com o que a arbitragem havia feito, segundo ele, né? O Internacional que jogou sem um dos seus jogadores desde os 30 minutos. Então, e ainda conseguiu arrancar o empate. O fato que rolou no jogo, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui, o Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro tem oscilado bastante no Campeonato Brasileiro e isso faz parte, todo time passa por isso. E o Cruzeiro, no início desse ano, não tinha muitos propósitos no Campeonato Brasileiro. A gestão do Ronaldo tinha um orçamento mais limitado, não investia tanto em reforços como o Pedrinho BH. Então o Cruzeiro acabou mudando de patamar em meados do campeonato, né? E a equipe estava jogando muito bem com o Fernando Seabra, mesmo com suas devidas limitações. O Fernando Seabra, que foi treinador das categorias de base do Cruzeiro, é um dos seus primeiros grandes trabalhos, e grandes trabalhos eu me refiro a uma grande equipe profissional, né? Ele ainda não demonstrou resultados em títulos. E a equipe vinha muito bem até o jogo do Botafogo, foi quando surgiu aquele áudio do Pedrinho BH falando que ele tinha que usar os reforços. E coincidentemente, a partir dali os reforços começaram a jogar. E em entrevista do Fernando Seabra pós-jogo contra o Internacional, ele disse que um dos motivos para a oscilação era a adaptação ainda dos reforços. Então, essa interferência pode ter atrapalhado o Cruzeiro? Pode muito bem ter atrapalhado o Cruzeiro. O que acontece é que a torcida do Cruzeiro, de forma demasiada, desde a época que ele entrou na equipe, já o questionava e questionava sua capacidade desde a gestão Ronaldo, né? Aí ele começou a trazer resultados, parou-se um pouco com as críticas e todo resultado negativo, as críticas são fortes em cima do Seabra, né? Algumas pertinentes e outras eu acredito que exageradas, no meu ponto de vista exageradas. Por quê? Porque o Seabra não é um treinador que tem um currículo, né, vamos dizer assim, na Série A, que é passando o pênalti perdido do Caio Jorge também, lamentavelmente, vamos falar sobre esse ponto. E também não é um treinador que tem uma grife, né? Já vi muitos torcedores pedindo Fernando Diniz, pedindo Luxemburgo, alguns até mesmo Jorge Sampaoli, né, que tem uma grande grife, um alto salário, e não demonstrou nenhum resultado no Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil, Libertadores, mas ainda assim tem torcedor que pede. Então eu acho que o Seabra sofre um pouco com essa falta de currículo, né? E o torcedor não tem tanta paciência com ele. Claro que também paciência tem limite. O time já vai para sua 6ª partida sem resultado efetivo. O Cruzeiro já é o terceiro jogo que joga com um a mais e não demonstra superioridade numérica quando isso acontece. Aconteceu com o Vitória, empatou com o Vitória ali, né? A gente estava perdendo por 2-0 a partida. Com o Internacional agora também empatou. E também aconteceu com o Boca Juniors e acabou tomando um gol ali e quase tomou um gol no final que poderia ter sido a eliminação do Cruzeiro. Péssima partida coletiva, né? Não vamos criticar aqui ninguém assim por alto, né? Vamos falar no geral, uma péssima partida coletiva. E ontem
o Caio Jorge pediu a bola para bater o pênalti e acabou errando, né? É um jovem de 22 anos, a equipe do Cruzeiro foi uma das maiores contratações da janela, o Cruzeiro precisava que ele desse resultado, talvez ainda não tenha se acostumado com o futebol brasileiro, e acredito que vá se acostumar no futuro. A torcida anda muito impaciente pelos anos que o Cruzeiro passou sofrendo. Acredito que a torcida quer ter resultado, quer que o resultado venha logo, mas é tudo uma questão de paciência. O Cruzeiro não tem jogado bonito, o Seabra não é o melhor treinador do mundo, é um treinador promissor, acredito que vai ser um grande treinador no futuro, mas acredito também que boa parte das críticas é pela falta de pulso também dentro do contexto de partida, de demorar para mexer, de demorar a ser ousado, não ter tanta ousadia, e que isso ele vai pegando a malícia com o tempo. E a relação do Caio Jorge, ele explicou em entrevista que o batedor era o Marlon, tinha o Matheus Pereira também para bater, e o Caio Jorge pediu a bola para bater, né? Então acabou errando. O Cruzeiro errou muitas oportunidades, bola na trave do Matheus Pereira, erros do Caio Jorge, inclusive parece que rolou uma confusão até na arquibancada entre os familiares de Caio Jorge, amigos, com torcedores criticando. Então a equipe do Cruzeiro acabou sofrendo bastante, e quando as coisas começam a dar errado, começa tudo a dar errado, né? Mas em resumo da ópera, eu acredito que o Seabra ainda não esteja na berlinda em relação ao seu trabalho, porque ainda tem um jogo contra o Atlético Goianiense no final de semana, a equipe está classificada de forma um pouco questionável, não jogando bem nas quartas de final da Sul-Americana, mas em Copas o importante é você ser efetivo, e a equipe do Cruzeiro foi, e é isso que importa, chegou nas quartas de final. Então acredito que se o resultado não venha no domingo, Fernando Seabra acaba colocando aí um pouco em xeque essa carta branca da diretoria com ele. Não tem um nome no mercado que seja um nome tão chamativo assim. A gente sabe que o Pedrinho tem amizade com alguns grandes treinadores do futebol brasileiro, mas que hoje em dia não apresentam tão bons trabalhos assim, que não acredito que seja um motivo para mudar, né? Mas acredito que se no domingo o resultado não vier, a coisa muda de figura, né? A paciência do torcedor já está bem no limite, vamos dizer assim. Concordo em partes, discordo em grande maioria do tempo, mas entendo também que se as coisas não estão dando certo, a gente precisa começar a mudar a situação, né? Então é isso, Cruzeiro empata. Cruzeiro, bom lembrar que está em 7º lugar, já não tem mais esse jogo de a menos, que seria uma vantagem para poder entrar no G6. Está a 1 ponto do Bahia, que é o 6º colocado, entraria no G6, e também classificado na Sul-Americana. O Seabra deixou claro que a Sul-Americana é o seu foco, e acredito que tem que ser mesmo. O Cruzeiro que ficou 5 anos sem participar de uma competição internacional, se o título vem, é um alívio gigantesco para a torcida, para a diretoria, para o Fernando Seabra, dá mais notoriedade ao trabalho dele, mas acredito que essa oscilação veio bem depois do áudio do Pedrinho BH, e o Fernando Seabra já deixou a entender nas entrelinhas em sua coletiva de imprensa que os reforços ainda estão se adaptando, né? O Matheus Henrique já se adaptou muito bem, o Wallace já se adaptou muito bem, Lautaro tem oscilado bastante, mas mostra muita determinação, e o Caio Jorge realmente foi o que menos mostrou aí esse potencial, né, esse valor de mercado. Então o Cruzeiro joga, deixa eu conferir a tabela aqui, o Cruzeiro joga no domingo, 11 horas da manhã, no Mineirão. Se vencer, né, vai para 41 pontos, então ficaria com o mesmo número de pontos do São Paulo, e aí teria que torcer para um tropeço do São Paulo e do Bahia
para poder ir para quinto lugar ou torcer para um tropeço do Bahia para ir para sexto lugar, né? O Cruzeiro está a 1 ponto, lembrando novamente, a 1 ponto do Bahia, que é o sexto colocado. Já o Internacional figura ali em 11º lugar com 21 pontos, 7 vitórias e 8 empates. Então a equipe do Internacional, inclusive, é uma das equipes que mais empatou no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Corinthians, que tem 10 empates e 10 derrotas. Então é isso, acredito que temos que ter um pouco de ponderamento nas críticas. O Matheus Pereira também pediu isso para a torcida, ter mais ponderamento. Vamos ver se eu acho aqui a entrevista sobre Seabra. Vamos ver se eu acho a entrevista do Matheus Pereira aqui, porque ele fala coisas importantes e eu vou aqui colocar para poder ouvir junto com vocês aqui. Olha a propaganda gratuita. Pereira. Vamos, fica mais fácil. Vamos pegar só se a imprensa juntar aqui para poder falar com o Matheus Pereira. Sim, Pereira, o que você acha, cara, que está acontecendo? O Cruzeiro que antes em casa conseguia, no primeiro turno, né, teve ótimos resultados, hoje, infelizmente, não conseguiu vencer. Esse como jogador a mais. É difícil, né? Acho que hoje a vitória era mais importante, né? A gente precisava ganhar, né? Felizmente, hoje, a gente fizemos, acho que, quase 20 finalizações. Então, assim, bola na trave, perdendo um pênalti. Mas acho que hoje o time não pode baixar e ficar triste porque fez um mau trabalho. Não, acho que fizemos um excelente trabalho hoje. Todo mundo se entregou pra caramba. É óbvio que com um a mais, mas um a mais também foi mérito da jogada que nós criamos. Então, assim, também saber jogar com o jogo, né? Infelizmente, quando tivemos a superioridade, talvez falta um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência ali, um pouco de ansiedade talvez tomou conta do momento, né, que a gente vem passando. Mas eu acho que agora é um momento importante para a gente ficar bem tranquilo, manter a calma, manter a paciência, acreditar todo dia, igual a gente tem acreditado no trabalho. Felizmente, o futebol é resultado, né? A imprensa quer resultado, a torcida quer resultado, mas a gente sabe que o futebol ele vai oscilar. Hoje tu vai ganhar, amanhã tu vai perder. O importante é a gente manter junto, manter unido, manter convicto naquilo que a gente está fazendo. E acho que os resultados vão acabar por surgir natural. Isso não esquecendo também que a gente vem do ano passado, a gente vinha de um momento difícil e era para lá e para cá, muitos comentários, mas acho que nesses momentos agora é sempre importante ter tranquilidade, acreditar no trabalho e sempre buscar os melhores resultados como a gente tem feito. Esse é um ponto importante que o Matheus Pereira fala aqui, porque realmente o trabalho do ano passado foi péssimo. O Cruzeiro brigou para não cair, o Cruzeiro muitas das vezes fez até esforço para cair, e a equipe do Santos acabou sendo rebaixada, se esforçou mais para cair, né? O Cruzeiro era bem limitado, era um outro cenário. Esse ano, o Cruzeiro se reforçou muito, já quase no meio da temporada, né? Então, assim, o excelente trabalho que o Seabra estava fazendo eram com as peças que já estavam no elenco. Então, a evolução do Cruzeiro do ano passado para esse é muito grande. Eu entendo a ansiedade, igual o Matheus Pereira falou, que isso também dentro de campo também reflete um pouco de ansiedade, um pouco de falta de calma, né? Um pouco precisa de um pouco de paciência. E eu concordo que do ano passado para cá já é uma grande evolução. Devemos usar isso de muleta? Não. Mas eu acho muito lúcida a comparação do Matheus Pereira, que as coisas são gradativas. O Cruzeiro hoje figura a 7ª posição, brigando fortemente para ficar entre os 6 primeiros colocados, e está nas quartas de final da Sul-Americana, como eu reforcei aqui. Jogando mal o último jogo, sim, podemos entrar nesse ponto, podemos criticar, todo o trabalho pode evoluir, mas dentro dos aspectos do planejamento anual do Cruzeiro, o Cruzeiro correu contra o relógio para se reforçar e ser uma equipe em outro patamar. Então acho que é um pouco de paciência também. Toda equipe passa por uma oscilação e esse é o momento do Cruzeiro. O Atlético Mineiro hoje também vive um momento de oscilação, são questões um pouco diferentes, lesões, muitas lesões, e o Cruzeiro passa por essa oscilação também, por um pouco de falta de experiência do Seabra, um pouco de falta de experiência do elenco também, um elenco muito jovem, algumas peças mais velhas ali como o Cássio, mais experientes, né?
chegaram no elenco. Então, é calma, manter a calma. A equipe do Cruzeiro precisa hoje manter a calma. E o Seabra precisa um pouco mais de pulso firme, ter um pouco mais de atenção nos momentos de substituição. Ele demora muito, acredito que essa é a principal crítica dele, a leitura de jogo dele, às vezes é até rápida, mas demora para poder mexer, e o futebol é muito dinâmico, você precisa mexer quando você precisa mexer com uma certa urgência em determinados momentos, e ele acaba demorando a entender esses momentos do futebol. Mas reforço que é um bom treinador e tem feito um trabalho até então acima da média. Então, o trabalho do Seabra não é horroroso como a torcida tem taxado, não. Acho que falta um pouco de paciência também para a torcida, que se esqueceu do ano passado e se esqueceu dos últimos anos vividos. Tá? É uma nova realidade e as coisas vão vindo aos poucos, e o Cruzeiro aos poucos vai chegar no lugar que jamais deveria ter saído. Mas é com paciência. O Matheus Pereira reforça isso de uma forma muito lúcida. A torcida sempre pergunta pra gente, e aí eu acho que eu deve ter respondido sobre isso, mas a gente tem que fazer essa pergunta também pra você. Todo mundo confia em você é o 10, é o craque do time. Por que o Matheus, né, no momento como um pênalti, por exemplo, contra o Boca não bateu, hoje não bateu, a torcida sempre pergunta isso pra gente, por que o Matheus não bate, por que o Matheus não bate? Então a gente faz essa pergunta pra você, mas é mais uma pergunta do torcedor, então a gente só transferindo pra você essa pergunta. Nossa, também hoje, eu também queria, claro, mas assim, é uma pergunta que todo mundo, hoje no jogo até, depois eles me falaram isso, assim, então, mas a gente queria entender mesmo. Assim. Não, é a situação. É uma questão que, na minha opinião, bate quem tá melhor, tá? E às vezes a pessoa chama a responsabilidade e não tá bem. Que foi a questão do Caio Jorge. Não fez essa leitura, né? E foi completamente displicente ali o pênalti batido. Acho que deveria ter sido o Marlon. Mas em relação ao Boca Juniors, bate quem tá melhor. Não é só porque ele é o 10 que ele tem que bater, não. Se ele não tem essa postura e essa característica de batedor de pênalti, vai bater porque ele é o melhor do time? Mas todo mundo tem um ponto fraco. Talvez o ponto fraco dele seja esse, né? Vamos ouvir aqui o que ele falou. A questão do pênalti contra o Boca, eu no dia anterior tinha perdido 3 pênaltis. E eu tenho que ser inteligente também, né? Eu também sou burro, né? Então, assim, eu tenho que entender o momento, né? Errei 3 pênaltis no dia anterior, não estava confiante para bater o pênalti. Então, assim, felizmente quem bateu bem, ganhamos, passamos. Eu tive até no doping depois, um jogador acho que foi o Rojo, falou que o Merentiel no treino perdeu o pênalti igual ele perdeu aqui. Então, assim, tu tem que ser inteligente também, né? E acho que uma das minhas características, eu também sou inteligente. Então, eu sei quem tá melhor para bater. Hoje, o Caio pediu para bater, claro. Era bom para ele, era bom para todo mundo. Se ele fizesse o gol, era bom para a confiança dele. A gente quer isso, a gente quer que ele tenha essa responsabilidade, ele assuma isso. Como ele assumiu, e tá de parabéns, foi muito corajoso. Batido um pênalti no momento desse, vindo no momento que ele vem de transição, a gente sabe a dificuldade que é para tu se adaptar ao estilo de jogo, tudo. Então, assim, infelizmente hoje não aconteceu o gol, é isso, a gente tem que entender também, quem tá melhor bate, entendeu? Então... Exatamente esse ponto. Quem tá melhor, bate. Ser inteligente nesses momentos. E não precisa tu ficar jogando a pergunta pra torcida, pode falar que tu quer perguntar. Não, seria minha, mas é mais porque muita gente me fala. Não tem problema com isso, eu respondo tranquilo. Então, assim, é isso. Mas ressaltar que hoje fizemos quase 20 finalizações. A bola não entrar, acho que se tivesse mais 10, 15 minutos a bola não ia entrar. Então, assim, o time tá de parabéns hoje. Manter tranquilidade e seguir em busca dos nossos objetivos. E domingo tem mais. Pereira, no momento do pênalti, ele ainda quando o Marlon estava com a bola, você chegou para ele e falou algo antes dele entregar para o Caio. O que foi a conversa entre vocês? Eu acabei de responder, moça. Sobre a conversa que você falou para o Marlon. Então, mas eu acabei de responder. Ele pediu para bater. E eu só disse que não precisava de criar tumulto. Acho que é um dos papéis, não só meu, mas de todo mundo, apaziguar. Então, foi um momento ali que eu só falei para ele, decidam quem vai bater, mas se ele tá pedindo para bater, dá confiança para ele e sem discussão. A gente já tivemos casos aqui que já aconteceu, então acho que não precisa disso. Na situação que a gente está agora é importante todo mundo tá pensando a mesma coisa, e foi o que aconteceu, todo mundo tá pensando o mesmo, todo mundo tá seguindo a mesma linha, e a gente conta com a torcida também para seguir nessa linha com a gente sabe que eles querem resultado,
mas é importante também agora eles, porque ganhando é fácil. Assim, nesses momentos agora que a torcida de verdade do Cruzeiro se apresenta e se mostra, como tem se mostrado, como se mostrou no ano passado, acreditamos muito neles e é isso que a gente tem que fazer, seguir nosso caminho. Obrigado, pessoal. Uma referência técnica última aqui do Cruzeiro, né, que você... Hoje foi o dia que o torcedor, vamos colocar assim, mais perdeu a paciência com o Seabra, né, com o treinador. Como que você... Importante mencionar aqui o belo trabalho de Emerson Pansieri, um dos grandes jornalistas mineiros. Fez uma pergunta que ninguém fez ali na coletiva de imprensa, que foi sobre o Seabra, que é o que eu tenho visto a torcida criticar bastante, a torcida questionar bastante ao Fernando Seabra. Já falei no início do vídeo sobre isso, e ele fez uma pergunta cirúrgica, né? A torcida começou a questionar, será que perdeu o elenco? Será que ele tem problema com o jogador? E o Pansieri foi excelente aqui na pergunta dele. Vamos ouvir. Ver isso, né? Como é que você sente isso em relação a essa pressão que acontece no momento de turbulência? Classifica da Copa Sul-Americana, mas no Brasileiro ainda não venceu em agosto. Difícil, né? Torcida há meses atrás, o Seabra é o cara, o Seabra é isso. Eu acho um pouco ingrato. A minha opinião, sim, bem sincera, respeitando a opinião de cada um, mas tem que acreditar no trabalho do Seabra, né? A gente tem que seguir nessa linha. O Seabra é um excelente treinador. Pô, não foi fácil o que ele fez com a gente no ano passado. Acho que é um pouco injusto o que estão fazendo, sabe? A cobrança que tem tido em cima dele, sabe? Deixa ele fazer o trabalho dele, tranquilo. Se vê que no Brasil, às vezes, não revela treinadores, e a gente tem a oportunidade, e assim, é preciso ter calma, é preciso ter paciência. Vamos ter um pouco de paciência com o Seabra, ele tem excelentes ideias, tem excelentes dinâmicas, assim, deu certo, infelizmente o futebol é resultado, né? Não está acontecendo, mas vamos manter confiança, vamos dar tempo, tem muito tempo para acontecer ainda, tem muito campeonato, a gente não está feliz porque não está conseguindo pontos fora de casa, e em casa hoje não conseguimos os 3 pontos que a gente queria, mas assim, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos colocar o pezinho no chão também. Acho que essa cobrança aí tem sido um pouco desnecessária. Fico até chateado, né? Porque não é só o Seabra, estamos todo mundo no mesmo barco, estamos todo mundo no mesmo caminho. A gente trabalha todo dia para conseguir o melhor, não só para nós, mas para o clube, para a torcida. E acho que algumas cobranças têm sido desnecessárias. Então, assim, cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar, claro. Cada um pode falar o que quiser, mas eu acho, minha opinião é essa, que é muito desnecessário o que tem feito com ele. Eu concordo, falei isso desde o início do vídeo aqui no canal do YouTube. Se você está vendo o corte Gaps Futebol Clube, dá uma olhadinha lá. Eu concordo. Eu acho que não é desnecessária, é desproporcional. O Seabra, como eu disse, fez um excelente trabalho até aquele jogo contra o Botafogo, que o Cruzeiro venceu de 3-0, o até então líder do campeonato, de uma forma completamente superior e completamente... Ficou parecendo que o Botafogo era um time que estava na zona do rebaixamento, a forma que o Cruzeiro jogou com o Botafogo. Concordo que é desproporcional. Desnecessária, não. Criticar é importante. Eu acredito que o Seabra tem que ser criticado pela falta de velocidade nas transições táticas dele durante o jogo, na leitura de jogo e nas substituições quando necessário. Eu acho que essas críticas são válidas, mas eu acho muito injusta a forma que elas estão sendo aplicadas. Pois, volto a repetir o que eu falei no início aqui do vídeo. Ele veio para cá na gestão Ronaldo e a torcida já criticou bastante, questionou bastante antes dele mostrar o trabalho. Fez um trabalho excelente até determinado ponto. A torcida permaneceu em silêncio ainda com algumas ressalvas. E por falta de currículo, acredito que as críticas dele com ele são mais pesadas do que deveriam ser. Tem feito um trabalho ok, acima da média até o momento. A equipe está classificada nas quartas de final da Sul-Americana, que é o principal propósito e que ele já deixou claro que é o principal propósito da equipe. E também deixou claro que, inclusive na coletiva após esse jogo, ele deixou claro que inclusive eu assisti pelo canal do Samuel Bernandes, ele deixou claro que os reforços ainda estão se adaptando ao futebol brasileiro. Alguns mais rápidos, outros não, né? Foi o que o Seabra apontou.
E eu concordo em partes em relação a isso. E a equipe e o Seabra faria essa transição de uma forma mais calma, de uma forma mais devagar. E faltou paciência tanto da diretoria, por aquele áudio vazado, e tanto da torcida. Concordo com o Matheus Pereira em partes. Desnecessário eu acho que não é, mas desproporcional eu concordo muito. Agora, são 6 partidas de bastante oscilação da equipe do Cruzeiro. Se o resultado não vier no Atlético Goianiense, aí eu acredito que a situação muda de patamar. Muda um pouco, fica um pouco mais grave. Que aí entrar em 7 jogos em diante, né? O Atlético se perder para o Atlético Goianiense, acredito que o alerta vermelho tem que ficar ligado e os próximos jogos serão decisivos em relação a isso. Mas não se apaga o que ele tem feito no início do ano. Lembrando que o planejamento do Cruzeiro anual era um com a gestão Ronaldo e mudou em poucos meses com a chegada do Pedrinho. Então, todos os times campeões fazem planejamentos, a partir de agora já estão planejando 2025. Então, acho que esse ano do Cruzeiro, se as coisas não vierem, não é o fim do mundo, né? Lembrar o que o Cruzeiro passou o ano passado e os últimos anos, né? Os últimos 3, 4 anos. E lembrar que o trabalho está apenas começando. E acredito que se o Fernando Seabra tivesse um currículo, ou até mesmo se fosse um treinador estrangeiro, acho que a torcida teria um pouco mais de paciência do que estão tendo com ele, né? É isso, já falei muito sobre esse tema. Muito obrigado se você ficou até aqui. Desculpa pela falta de estrutura. A gente está começando, é um projeto que eu quero dar continuidade, é um sonho, e eu quero permanecer com isso vivo aqui. É legal falar de futebol, é legal ver o feedback quando as coisas viralizam, quando as pessoas assistem, e aos poucos as coisas vão se ajeitando aqui. Pretendo fazer ao vivo, pretendo fazer com convidados, e esse é só um primeiro, é só um teste, é só um piloto, e até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve para dar aquela força pra gente continuar. Tamo junto, até mais.